Fala galera, esse é nosso segundo vídeo aqui em Balneário Camboriú. Tá um ventão hoje e a gente não consegue habilitar a opção do corta-vento da GoPro, porque ela tá meio ruim, né? Então desculpa aí se o som dá uma chiada de vez em quando. Hoje o mar tá bem mais alto, ó. A água tá quase chegando aqui no calçadão. O último vídeo que a gente postou daqui foi um vídeo mais bobinho, assim, né, da gente indo na praia. A ideia era fazer um só, depois a gente vinha filmava mais um pouco. Só que como só choveu esses últimos dias, só choveu, a gente não conseguiu gravar de novo. Então a gente decidiu fazer dois vídeos. Finalizou aquele e hoje vamos fazer um mais, mostrando mais lugares e contando um pouco da história. Balneário Camboriú não é lá uma cidade histórica assim, né, que chama a atenção por sua história, mas tem umas coisas interessantes para contar. Hoje estamos começando o rolê aqui na Barra Sul, que é a parte mais chique de Balneário Camboriú. A gente no outro vídeo mostrou aqui só à noite. É aqui que estão construindo alguns dos prédios mais altos do Brasil e da América Latina. Quero até começar o vídeo apontando um erro que muita gente comete e que a gente mesmo cometeu no último vídeo, que é de chamar aqui de Camboriú. Na verdade aqui, esse município se chama Balneário Camboriú. E aí você pensa, né? Ah, que frescura, dá na mesma, todo mundo entende. Mas a verdade é que não, porque existe um município chamado Camboriú, que é outra prefeitura. Camboriú é colado aqui, antigamente era a mesma coisa, era tudo Camboriú, aqui era praia de Camboriú, mas eles separaram e fizeram aqui Balneário Camboriú. Então se você fala pra alguém, né, ah, tô indo passar as férias em Camboriú, a pessoa entende que é aqui, que você não vai querer ficar lá na outra Camboriú. Mas tem que tomar cuidado quando for alugar hotel ou alugar um apartamento, procurar que seja em Balneário Camboriú, senão às vezes você pega lá Camboriú Centro, aí você vê que o centro aqui é perto da praia, mas na verdade ele fica no centro da outra cidade. Às vezes as pessoas erram assim e aí acaba tendo que vir de carro pra praia, né, porque fica longe. A história aqui do Balneário Camboriú é uma história simples, né? Acho que como a maioria das praias do mundo, começou com uma vila de pescadores. Aí uma galerinha, principalmente de Blumenau, começou a vir passar as férias aqui, vir de veraneio. E aí pra virar dessa vila até essa enorme cidade que hoje chamam de Dubai brasileira, acontece muita coisa, né? Difícil dizer o que fez. Tanto questão de sorte, especulação, alguns acertos do governo. Mas acho que os caras têm aí pretensão de ultrapassar o Rio de Janeiro um dia em destino famoso no Brasil, em praia mais famosa. Não sei, aqui tá investindo pesado, então. Pra ser a praia mais comentada, visitada, eu não sei. Mas provavelmente capaz que o metro quadrado aqui é mais caro que em Copacabana. Não sei se ainda chegou tanto. Nesses prédios aí deve ser. Mas o interessante é que um dos grandes responsáveis por Balneário Camboriú ser o que é hoje foi esse cara aqui, ó, João Goulart, também conhecido como Jango. Aí tem a estátua dele brincando com os filhos. E aí, pelo que a gente leu, a casa de veraneio dele era essa aqui, ó. A gente não achou muitas fontes, mas ao que tudo indica virou esse restaurante. E essa é uma história bem irônica, porque João Goulart, ou Jango, como é mais conhecido, foi o último presidente do Brasil antes do golpe militar de 64. E como ele tinha uma casa de veraneio aqui, ele gostava daqui, muita gente vinha investir aqui, porque o pessoal não sabia bem onde investir o dinheiro, não sabiam que rumo o Brasil ia tomar. Então, um negócio bom era investir onde o presidente investia, porque pensava, não, o presidente sabe o que está fazendo. Mas a grande ironia mesmo é que muitos dos donos desses prédios mais chiques aí são reacionários e anticomunistas ferrenhos. E esses caras realmente acreditam que o Brasil viveu uma ameaça comunista e foi libertado pelos militares. E a fama da praia que eles moram se deve muito ao Jango, que eles acreditam que era um comunista. Enfim, as ironias da vida. Ai, as torres gêmeas. Esses prédios novos, eles são legais, mas eles estão meio sem graça, porque já não tem sacada, é só vidro. Mas vamos lá na frente dele mostrar como é. Aí está o Yacht House. Dá até uma vertigem olhar pra cima aqui. E aqui na frente já tem outro, pelo jeito já vão construir mais um. E assim, qualquer espacinho vazio, os caras já estão construindo prédio e
o que tem de casa pequena, os caras estão comprando terreno para fazer mais. Vai ser puro prédio isso aqui. Imagino que vai ficar impressionante de ver. Aliás, já estão até uns planos de fazer um de 100 andares. Não sei bem onde vai ser, se vai ser aqui na ponta, se vai ser mais pro meio, mas tem aí vários planos de prédios gigantescos. E o mais interessante é que atrás do prédio passa um rio. Estão vendo uns iates ali, ó? Essa parte aqui é a marina, ou seja, o cara desce do prédio dele, sai pelos fundos, já pega o iate dele ali e vai dar um rolê com a galera. E aqui tem esse teleférico também, que você pode subir o morro e descer na praia que tem lá atrás, é a Praia das Laranjeiras. Só que a passagem custa R$42 por pessoa. E dá pra chegar lá de carro, de Uber, de ônibus, a gente vai de carro mesmo. E aqui tem uns barcos piratas que também levam lá. Você pode fazer um passeio de barco pirata. Esse passeio eu não sei como é, se rola um teatrinho ali, se rola uma comida. Mas a gente não pode fazer porque o Mucuvinha não veio e ele é pirata, então ele ia querer participar. Que a gente tá bem no fim, ó, bem na pontinha do sul. Aqui, ó, mais alguns iates. E tem um caminho aqui que leva lá pra ponta que dá pra ver a fachada da cidade. Quando você vê esses iates aí, você se pergunta quantos dos donos disso aí pagam imposto igual nós mortais ou quantos são apadrinhados pelo governo aí, perdoados. Aqui qualquer coisa que a gente falar pode se virar contra nós, né? Mas aí é só ler as notícias aí que a gente descobre o que acontece com essa galera. Olha só, olha a fachada. É impressionante esse negócio aqui. Tipo, aqui tem os prédios mais altos, né? Mas pra lá, assim, tem vários altos. Lembra Hong Kong. Não lembra Hong Kong? Mais prédio até é capaz, não? Eu acho que ficou mais impressionante olhar aqui do que olhar Hong Kong. É. Imagino como deve ser olhar o ano novo aqui, os fogos. Esse ano ainda não se sabe se vai ter fogos ou não, porque acho que o galerinha aqui tá esperando as eleições passar para dizer se vai ter ou não. Isso aqui onde a gente andou, que eles chamam de mole, eles querem esticar mais para poder atracar cruzeiro aqui. Hoje já vem cruzeiro pra cá, mas ele para no mar, a galera desce de barquinho e vem pra cidade, né? Mas aí nós vamos poder vir até aqui e a galera descer a pé. Agora a gente vai lá do outro lado do rio, que é meio que uma vilazinha de pescadores. Lá é a Barra. Foi lá que Camboriú começou. Pra ir lá do outro lado tem essa ponte aí, ó. Vamos lá nela agora. Ó, a câmera térmica. Como sobe. Aqui tem um elevador. Ó, que chique a passarela. Ó, aqui dá pra ter uma ideia melhor, ó. O prédio, a praia é ali. E atrás do prédio é o riozinho, onde ficam os barquinhos deles estacionados. E aqui estamos no bairro da Barra, que é centro histórico da cidade. Esse aqui é o canto onde a cidade começou. No começo ainda pertencia a Itajaí, era uma vila. E era aqui que viviam os pescadores. E aí com os tempos foi desenvolvendo o lado da praia para o turismo. E aqui ainda parece que vive uma galerinha da pesca. Mas aparentemente logo isso aqui vai ser anexado ao turismo e vai começar a desenvolver, sei lá, coisa, ostentação para esse lado também. Suponho isso porque construir uma estrutura dessa não me convence que construir um negócio desse para ajudar o pescador que vive aqui, né? Essa aí é a igreja de Santo Amaro, que é a igrejinha mais antiga da cidade. Não se sabe nem a data exata que ela foi construída, tem muito pouco registro daqui. Ó, aqui conta que essa igreja acredita-se que é de 1830 a 1840. Antes dela tinha uma capelinha de madeira que aí é de metade do século de 1700. Diz que esse antigo sino da igreja rachou quando chegou a notícia da libertação dos escravos. Diz que tocou tanto que acabou rachando.
Agora vamos pegar um Uber pra ir lá pra Praia das Laranjeiras, que é a que chega de teleférico. E chegamos de Uber. Foi 10 pra vir aqui. A gente achou que não dava pra, talvez não desse pra vir de Uber, que não tivesse movimento, mas deu de boa, o cara aceitou rapidinho. E chegamos, aqui que chega com teleférico. Só que com o teleférico a gente ia gastar R$80 e com o Uber a gente gastou 10. Assim, claro que nem se compara, né, no teleférico, tem toda a vista e tal, mas essa aqui é uma prainha simples e bem mais agradável, tem mais um ar de hippie, assim. Acho que não tem os prédios, né? Aí já dá aquela acalmada, já mostra que a praia é mais gostosa, sei lá. É, um estilo diferente, né? Pra quem curte negócio mais calminho. Aliás, no caminho a gente até viu uns campings ali, nem imaginava que ainda tinha camping em Camboriú. Há muito tempo atrás, quando eu vinha pra cá, acampava no lugar onde estão os prédios gigantes agora. Ali era tudo camping. Mudou muito. Olha como é essa aqui, ó, os prédios lá atrás. É cheia também, né? Achei que era meio secreta, mas... Eu falei pro Renan assim, ó, como eu não sei se a água vai estar quente ou não, eu vou levar o biquíni na mochila e chega lá eu me troco. Achei que só ia ter a gente aqui. E se você for seguindo a estradinha ali, dá pra ir a pé também. Acho que foi uns 3 km que a gente andou até agora. Mas é subida, né? Então tem que estar com disposição pra andar. Aí você vai seguindo, se contorna toda a área aqui, tem, cada lugarzinho tem uma prainha, tem até uma praia de nudismo aqui. Mas hoje a gente não vai mergulhar, a gente veio mais pra filmar. A gente achou que ia ser caro comer aqui, né? Então a gente trouxe umas maçãs e tal. Mas a gente viu ali, tem um restaurante que tá R$23, buffet à vontade, e ainda diz que tem caipirinha à vontade. Vamos conferir se é verdade mesmo, se for, valeu a pena. Se for caipirinha grátis mesmo, acho que o vídeo vai acabar por aqui. Que me diz da caipirinha? Não dá nem pra fazer cara feia, acho que é muito mais água do que cachaça. Mas tá bom, fraquinho, tá bom. Mas tem uma cachaçinha. Acho que não vamos sair daqui trançando as pernas. Tomara que não. Bom, agora vamos conhecer a próxima praia aqui. A gente vai a pé mesmo, são 900 metros. Acho que tem que subir o morrinho, mas não parece ser tão alto. O tempo deu uma fechada, veio um vento meio de chuva agora. Eu torci que a gente consiga chegar lá antes da chuva. Não brinca, amor. Ó, tem ponto de ônibus. Pelo jeito tá pra fazer todo esse circuito de ônibus mesmo. Só que a gente não viu passar nenhum até agora. E se você quiser, dá pra ir de carona também. Aqui deve ser seguro pegar carona e deve ser fácil. Aliás, não sei como tá hoje. Na época que eu vinha pra Santa Catarina, uns quase 15 anos atrás, era bem comum o povo andar de carona aqui. Você andava na estrada, principalmente ali pro Floripa, tava uma galera lá com o polegar levantado. Olha que bonito aqui, a gente tá indo lá pra outra praia e já dá pra ver a praia aqui, o oceano. Pena que tá sem sol, né, amor? Porque deve ser bem bonito no sol. E chegamos, essa aqui é a praia de Taquarinhas. Essa é bem tranquilona. Ali é... o acesso pra lá é aqui, ó, uma escadinha. Só que o mar é brabo aqui. Bom, quer descer lá ou tá bom aqui de cima? Vamos até a próxima ali, que tem uma chamada de Taquara. Lá parece que tem uma estruturazinha, não sei. Sabe o que? Eu acho que a gente podia ter descido e ido pela praia. Ah, será que dava? Acho que dava, em vez de subir o morro. Ui! Eu tropecei no banco aqui. Por isso que é legal viajar Santa Catarina de carro. Você vai andando e vai tendo várias prainhas, assim, prainha desconhecida. Algumas com estrutura, algumas sem nada. E aqui estamos. É legal mostrar esse lado porque muita gente pensa, né? Eu mesmo, que já tinha vindo pra cá, pensava que Balneário Camboriú era sinônimo só de festa e agitação e tudo mais. Aliás, lá é a capital da música eletrônica no Brasil, né?
Mas tem esse lado mais tranquilo também. Você pode se hospedar lá e se um dia quiser fugir do agito, dá pra vir pra essas praias desse lado aqui. A gente não vai fazer todas, mas a estrada continua e lá tem mais uma e mais outra e tem até uma de nudismo. E aí você segue reto pelo litoral, já chega em Itapema, depois Bombinhas. Vamos ver, se o tempo melhorar, a gente segue por essas praias aí pra ir mostrando. Bom, então é isso, galera. Agora vamos pro hotel, arrumar a mochila, que não sabemos pra onde a gente vai ainda. Mas se amanhã amanhecer sol, a gente tenta ir pra Bombinhas. Se não, não sei. Se não, acho que a gente vai pra Blumenau. Nossa, começou a chover agora. Eu senti também. Nossa, choveu forte. Bom, galera, então é isso. Até a próxima.